Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 2 de abril. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale. Comigo hoje, nosso comentarista, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. Hoje vamos segurar o jornal todo aqui juntos. É isso aí, mas o Zé está entre nós. Exatamente, sempre. E Bolsonaro em Israel, condecorações, preces e discórdia. Lava Jato não retrocederá em minha gestão, diz Sérgio Moro. Programa Observa identifica construções irregulares em áreas de proteção ambiental. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. É rapidinho. E o presidente Jair Bolsonaro completa seu terceiro dia em Israel. Ontem, o presidente condecorou militares israelenses que atuaram na operação de resgate das vítimas da tragédia em Brumadinho. Visitou na companhia do premier israelense Benjamin Netanyahu o Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus, que é um ponto de peregrinação em Jerusalém. Não é comum o primeiro-ministro israelense acompanhar chefes de Estado ao local. Por isso, o gesto, mais uma vez, foi interpretado pelos palestinos como um desrespeito às resoluções da ONU, que determinam que o controle sobre o lugar deve ser decidido em negociações envolvendo palestinos e israelenses. Bolsonaro rezou e, seguindo a tradição judaica, deixou no muro uma mensagem com um pedido: que olhe pelo Brasil. Bolsonaro publicou também ontem em uma rede social uma fotografia na qual está empunhando uma arma de fogo. No post, ele defendeu a liberdade de os cidadãos se armarem e criticou as leis de desarmamento. Capitão reformado do Exército, o presidente afirmou na internet que, abre aspas, o que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Fecha aspas. A equipe de Jair Bolsonaro decidiu alterar a agenda oficial do presidente em Israel e cancelou um encontro com a comunidade brasileira da cidade de Ra'anana. Após a mudança, foi decidido que o presidente se reunirá com os moradores ainda hoje, no hotel em que está hospedado em Jerusalém. A cidade tem por volta de 400 famílias de brasileiros e está localizada a aproximadamente 20 quilômetros de Tel Aviv. Por questões logísticas, nós estamos trazendo cerca de 25 brasileiros que moram naquela comunidade para Jerusalém, afirmou o porta-voz. A comunidade de Ra'anana usou as redes sociais para fazer uma grande convocação de público para o evento. Reuniões de apoiadores do presidente e protestos de opositores haviam sido marcados para o horário da visita. Temia-se que não fosse possível manter o controle e a segurança do presidente. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom dia. Quando o presidente Bolsonaro e seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, desembarcarem no Brasil de volta de Israel, vão encontrar sobre a mesa um pedido formal dos embaixadores dos países árabes no Brasil, um pedido formal de encontro. Quem confirmou isso foi justamente o embaixador palestino Ibrahim
Al-Zeben disse isso ao portal de notícias UOL. Ele é o decano do Conselho de Embaixadores Árabes e Islâmicos no Brasil, uma organização que reúne nada menos do que 41 países. O UOL informa ainda que o grupo convocou uma reunião emergencial para discutir a relação de países árabes, como a Arábia Saudita, a Jordânia e a própria Palestina, com o novo governo brasileiro, que está mudando completamente sua política exterior em relação ao Oriente Médio. O embaixador palestino diz que todos eles querem intensificar o diálogo com o novo governo. Na verdade, é uma posição, vamos dizer, elegante. É uma mensagem cifrada de que os países árabes não ficarão de braços cruzados diante dessa aproximação do Brasil com Israel. Abrir um escritório comercial em Jerusalém pode não ter sido uma das melhores ideias de Bolsonaro e seu chanceler meio aloprado. Os árabes compram muito mais do Brasil do que Israel. Esse é o fato. E parecem agora que esses países vão pagar para ver a encrenca em que o Brasil se meteu. Até amanhã. Agleberto, um momento realmente interessante na política internacional do Brasil, em termos de relacionamento com facções misturadas com comércio. Como é que você vê esse momento? Pois é, o governo Bolsonaro está colocando uma nova dinâmica, uma forma de se relacionar, um modelo, né, de se relacionar com o mundo. Eu acredito que ele está trabalhando uma área de influência mais americana com os aliados, priorizando aí os aliados históricos dos Estados Unidos aí. No Oriente Médio tem Israel, ali tem um problema grave, que eu chamo ali da esquina do mundo, né? Não tem dúvida. Ali você tem cristão, você tem muçulmano, você tem judeus, ortodoxos, de tudo quanto é jeito ali. E é uma área de conflito histórica, não é uma área de conflito agora. As pessoas falam muito, agora de 47, quando a ONU resolveu criar lá Israel. Aquilo lá é histórico, já tem mais de 2000 anos aquela história ali. Então, não se resolve de uma hora para outra. Agora, é claro e é óbvio que, como o Zé Guilherme falou, nós temos ali um comércio, uma exportação muito forte do Brasil, principalmente aí gêneros alimentícios, agronegócio em geral está lá, né, está presente. Então, nós precisamos tomar cuidado. O que eu acredito que o Bolsonaro está fazendo é uma política de reforçar essa área de influência americana para mudar a dinâmica das exportações, dos negócios bilaterais. E eu acredito que esse bloco é muito mais forte do que o bloco árabe aí, né? Agora vamos ver qual que vai ser essa reação. A reação acho que é muito mais da Palestina do que dos outros países ali. Os Emirados Árabes, por exemplo, não vão entrar nessa pilha aí do boicote da Palestina só porque tem um problema ali territorial. Aliás, eles não entram direto, né? Você pode ver que eles ficam ali administrando e são superpotentes ali, Abu Dhabi, o pessoal todo ali está olhando. São eles, na verdade, que têm um maior volume de comércio com então eles vão olhar, ver tal. Eu acredito que o Bolsonaro é um pouco passional ainda, ele está ainda muito passional nas medidas dele. Anunciou uma transferência da embaixada, agora já é um escritório, daqui a pouco vira um coworking. Não tem dúvida. E outra coisa, tudo isso acontece também no momento de extrema tensão lá em ataques que aconteceram por parte dos palestinos, retaliação de Israel. Então é um momento muito delicado em que está acontecendo. Inclusive para visita, né? Eu achei que ele podia ter esperado um pouco mais. Ele tem que trabalhar. A minha principal crítica ao Bolsonaro, em que pese aí as questões ideológicas e tal, que eu não entro muito, comportamentais, mas eu acredito que em começo de governo você tem que cuidar da casa, né? Tem que arrumar a casa. E aí a casa está pegando fogo, não dá para ficar indo para todo lugar. Não tem dúvida. E vamos continuar. Por aqui, o Ministério Público Federal comunicou na tarde de ontem que recorreu da liminar que soltou o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros 6 denunciados por supostos crimes em contratos firmados para a construção da usina nuclear de Angra 3. Segundo o MPF, a revogação das prisões preventivas decretadas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro afeta a investigação dos crimes, a instrução do processo,
a aplicação da lei e a recuperação de valores desviados. Os acusados foram presos preventivamente no último dia 21. Após pedidos das defesas, foram soltos 4 dias depois, em uma decisão liminar que questionou a fundamentação das prisões decretadas pelo juiz federal Marcelo Bretas. O desembargador federal Ivan Atié considerou que a decisão de prendê-los não se sustentava por faltar contemporaneidade aos fatos e também porque os acusados não ocupavam mais os cargos em que os crimes teriam sido praticados. A Procuradoria pede que, caso as prisões preventivas não sejam restauradas, Temer e Moreira Franco fiquem em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Além do ex-presidente e do ex-ministro, o MPF recorreu contra a soltura do operador financeiro João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei Di Natale e Carlos Alberto Montenegro Galo. Correta a solicitação? Como é que você vê? Outra novelinha que está começando aqui, né? Pois é, na verdade é o seguinte, a tipificação do crime foi feita, a Polícia Federal tem provas, pegaram transferências, pegaram dinheiro em espécie, fizeram uma série... Claro isso, né? Só essas questões aí já eram motivo de prender o cara, porque ninguém tem dinheiro em casa sem justificar, desse tanto, ninguém faz operações ali casadas da forma como foi feita. Então só isso já era motivo para manter o cara enjaulado lá um pouco, né? Para até pelo menos apurar todos os fatos e fazer o procedimento aí, o processo todo correr na justiça. O que não dá é para a gente ter poderosos como eles aí, Perfeito. presos e relaxados em 3, 4 dias, e o Brasil comendo solto aí, né? O crime comendo solto, o desemprego comendo solto, um monte de coisa. As pessoas com pequenos delitos já tem que, se deixar de pagar a sua conta de luz, de água ali, já tem problema. PTU, não sei o quê. E um crime desse que é quase hediondo, porque esse dinheiro aí foi desviado do poder público e deixou faltar remédio, escolas e tal, uma série de coisas, contribuiu para isso. Então eu acredito que a justiça deveria endurecer um pouco mais com esse tipo de crime do colarinho branco, e não faz sentido o Temer aí, o próprio Ministério Público qualificou lá 40 anos de operação, não dá para a gente deixar isso barato, não. Então, Agliberto, eu não sou nenhum advogado nem conhecedor das leis, mas o que é levantado aqui a respeito de contemporaneidade, sob o meu ver, estritamente como um cidadão, até a contemporaneidade absolutamente não descaracteriza o crime e a violência cometida contra a população toda, onde foi provado várias vezes, e simplesmente por uma questão de contemporaneidade não ser mais justificado que uma pessoa dessa comece a pagar o crime hediondo que já cometeu. Um avilte isso na população, né? E tem um problema sério aí, que é o seguinte, eles continuaram agora, tem crime recente, não é crime só antigo, não, tem crime recente. O próprio delegado da Polícia Federal, na coletiva dele, colocou uma lista de crimes que foram cometidos agora, depois que ele saiu da presidência. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, eles ficaram tentando ali esconder dinheiro, não sei o que e tal. É isso que está colocado. Não estamos nem olhando os 40 anos lá, prescreveu, não sei o que e tal. Infelizmente é assim que vai ser, ninguém vai conseguir. Mas o dinheiro hoje, 70 e poucos milhões aí, quem consegue... Eles falam com uma facilidade. Não, eu fico impressionado, assim, o presidente da República ganha quanto aí, 30 e poucos mil reais? Ninguém acumula 70 milhões assim, não. Né? Ganhando 30 mil. Não dá certo, um monte de filho, casamento, pensão que ele paga, não tem jeito. Mas que fique registrado, eu acho um absurdo a tal da contemporaneidade passar a ser uma válvula de escape fácil para todos esses que dizem terem foro privilegiado até não terem mais. Vamos ver. Lava Jato não retrocederá durante sua gestão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez essa afirmação ontem, durante o lançamento do livro Corrupção, Lava Jato e Mãos Limpas. Moro disse que a operação já teve grandes avanços e que ela deve progredir para que as pessoas que cometem crimes no âmbito da administração pública sejam descobertas e punidas. Moro preferiu não prever datas para análise por parte do Congresso ao projeto de lei anticrime.
Disse também que o projeto está tendo boa receptividade e que é uma questão de ajustar o debate ao diálogo. O ministro justificou a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, antes vinculado ao extinto Ministério da Fazenda, para o seu ministério. De acordo com ele, o órgão sobrecarregaria o Ministério da Economia. Para Moro, o COAF estava negligenciando nos governos anteriores e a mudança permitiu corte de cargos na área administrativa que foram direcionados para áreas afim. E a base de apoio ao governo pode chegar a 372 deputados, diz líder da bancada. O governo pretende abrir diálogo com 22 partidos que representam 372 parlamentares na Câmara dos Deputados. São exatamente as legendas que não se declararam claramente de oposição. Para o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, esse é o potencial de alcance de uma base de apoio do governo na casa. Ele afirmou que 8 partidos são claramente oposição e que outros 22 podem ser potencialmente da base de apoio. O governo corre para buscar apoio para votações no Legislativo, principalmente para a reforma da Previdência, que depende de ampla maioria, já que o quórum exigido para a aprovação de uma emenda constitucional é de 308 votos em 2 turnos de votação. Major Vitor Hugo disse ainda que o governo Bolsonaro sempre teve a intenção de dialogar com os partidos e que a imprensa afirmava o contrário. Ele acrescentou que, nessa quinta-feira, Bolsonaro receberá cerca de 5 líderes de partidos para tratar da reforma da Previdência na Câmara. Pois é, tá aí, né? Esse número de 372 é um pouco maior do que o que foi obtido aí na eleição do Maia. Então, essa é a expansão um pouco dessa base de sustentação, costurada pelo Maia, em acordo aí com Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Mas eu acredito que essa maioria ela é temporal. Da primeira tempestade que tiver, ela se desfaz rapidamente. Porque é muito volátil, porque ali não são partidos que têm uma governança forte, que tenha um compromisso ideológico, compromisso com um programa forte, né? São partidos muito fisiológicos, né? Poucos partidos hoje mantêm posições ideológicas, programáticas, que defendem alguma coisa. E isso é o maior problema do governo e é o maior problema da política brasileira hoje. Não se tem coerência daquilo que se prega com aquilo que se faz. Então, hoje, nós acabamos de acompanhar, aí tem 3 meses de governo, estamos entrando no 4º mês, e nós tivemos aí várias bombas por conta dessa volatilidade ideológica, de incoerência, de infidelidade, de uma série de coisas. E o Bolsonaro, na minha opinião, o governo em geral, não só o Bolsonaro, deveria tentar costurar um programa e fidelizar alguns partidos, as bancadas, nesse programa. Ele colocou a reforma, colocou o projeto anticrime e já estão começando a falar da reforma tributária, que na minha opinião é a terceira prioridade aí do governo, que ele vai encaminhar rapidamente, mas ele precisa dizer claramente qual que é o programa, o que isso vai resultar. Bom, isso aqui vai resultar em tanto de economia, nós vamos ter sobra de tanto de dinheiro, a partir disso nós vamos fazer programas de educação com A, B, C, tais propostas, projetos, vai mudar, nós vamos ter tal meta, indicador. As coisas não estão organizadas no governo. Me parece assim, eu vejo tanta gente competente, inclusive colegas meus que estão lá no governo e tal, eu não consigo ver um programa que faça sentido, né? Um projeto de Brasil, começo, meio e fim, com metas, dinheiro alocado, como é que as coisas vão acontecer. E aí, isso dá instabilidade para quem? Para o mercado. Pode ver que o mercado, o dólar, como é que o dólar sobe e desce dessa forma? Você tem outro problema, investidores esperando, aguardando essa estabilidade. 3, internamente o governo tem problemas de alocar recursos. Acabou de ter problema aí no MEC, que é um dos ministérios que mais tem dinheiro, né? Então, enquanto o governo
não tomar consciência que falta gestão de projeto, estruturação de projeto de país, com começo, meio e fim. Eu dei uma dica um dia desse para um colega que está no governo e falei assim, cara, na dúvida, pega a pizza do orçamento e vê qual que é o maior impacto, quais áreas são o maior impacto. Pega aquilo lá, tem 3 áreas. Não tem 1.200.000 áreas. Tem 3 áreas que levam a maior parte do orçamento. Pega essas 3 áreas e faz um projeto em cima, pelo menos para você ganhar fôlego político para fazer as reformas que precisa. O que não dá é para ele ficar fazendo balão de ensaio o tempo todo e como se fosse assim, não, você tem que aprovar a minha emenda, a minha proposta de reformas aí, porque eu sou o Bolsonaro, acabei de ser eleito com 50 e poucos milhões de votos. Não é assim que funciona e ele está vendo o drama que é. Eu acredito que ele está indo no caminho bom. Caminho bom. Eu falei aqui na última oportunidade que, ao contrário do que muitas pessoas têm falado, que ele, por exemplo, votou o orçamento impositivo, o pessoal, pô, mas como é que o governo vota junto o orçamento positivo que limita a própria margem de manobra do governo? Na minha opinião, o governo colocou o bode na sala, dizer o seguinte, olha, vocês querem orçamento? Tá bom, vai ter orçamento para as bancadas, agora ele está chamando os partidos, pode ver, ó. Esse orçamento impositivo colocou na mão das bancadas, e quem é o chefe da bancada? É o líder do partido. Né? Então ele jogou na mão do líder do partido o orçamento do país. Olha que loucura que é isso. Falou, não, vamos dividir comigo o poder. Você tem um orçamento. Agora você não tem caixa. Para ter caixa, tem que aprovar as reformas. Agora vem aqui, ó, filhinha, todo mundo conversando aqui no Planalto com o chefe, porque agora o Bolsonaro vai receber. Vamos conversar com o chefe, amigo, pô, eu já vejo o Bolsonaro, aquele jeitão dele, ó, tá, tem que fazer, não tem dinheiro, tem que fazer, a prova lá, tá ocorrendo, não sei o quê. Jogo de truco. Ele tá com o zap na mão. Vamos ver, acompanhar isso aí muito de perto. E tem uma coisa que é muito importante, que eu gostei muito do que você falou. Atualmente, a governabilidade está em função desses 2 pontos absolutamente claros que você colocou. Em primeiro lugar, ter projetos claros, objetivos e factíveis para o país. Em segundo lugar, invariavelmente, se costurar uma aliança, não, um compromisso político para que nós tenhamos clareza e que fique definido o que pode acontecer em termos de relação dos partidos com o governo. E uma coisa que eu acho que é o ponto primordial, isso atualmente, para a evolução da governabilidade, tem que acontecer concomitantemente, porque o governo não tem mais tempo. Não tem. O grande problema do governo é que ele tem limite para gastar. Exatamente. Então, por exemplo, se o governo não começar a gastar nos próximos 30, 40 dias, ele represa dinheiro e aí não consegue tocar os programas. O problema de não tocar programa esse ano, não dá para deixar para o ano que vem, porque ano que vem tem o problema do ano que vem mais o desse ano, então acumula. Não é uma coisa assim que vai tirando da frente, não gastou, tudo bem, vai embora o custo disso. Não, ele acumula. E aí o dinheiro começa a ter problema porque as pessoas começam a ver, pô, se não está organizada a casa, como é que eu vou investir nisso e tal? Então, eu tenho clareza disso. O Bolsonaro está surfando na campanha ainda, o que é natural, até porque ano que vem tem eleição para prefeitos, vereadores, e esse calendário já está se aproximando, né? Então, todo o aspecto político aí do país vai virar em cima disso, fazer base para 22. É incrível isso, mas é assim que funciona. Então, se ele não agora, no primeiro semestre, tomar conta dessa articulação política baseado nesses fatos que eu falei, vai ter problema. Vai ter problema. Continuando que tem mais coisa aqui, o relator da reforma da Previdência. Na CCJ da Câmara, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL, disse ontem que deve apresentar o parecer sobre a proposta no dia 9 de abril. Ele disse, inclusive, que, dependendo do cenário político, o parecer pode ser até entregue antes. Freitas disse que sua pretensão é apresentar um relatório global, ou seja, sem o fatiamento da PEC, e disse que não tem dúvidas que o relatório que for apresentado na comissão será aprovado. Apesar disso, apesar de dizer que seu relatório não pretende fatiar a proposta da reforma da Previdência, Freitas disse que tecnicamente é possível a exclusão na comissão dos trechos da reforma, como os que tratam de mudanças no BPC e na aposentadoria rural. Glauco, tem uma questão que é interessante aí, só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo.
Como é que é a parte técnica? Essa comissão, que ele é o relator, vai ver se a proposta da PEC ela é constitucional, se ela não tem nenhum problema que fira outros artigos da Constituição. E aí é só isso, por isso que ele faz em tempo recorde. Por isso que às vezes não justifica ficar lá a PEC, tem PEC que está sendo votada. Aliás, essa semana, que é de 95, que é a reformulação, reestruturação da Lei 8666, que disciplina compras no governo. De 95. De 95, está indo agora para votação plenária. Então, eles enrolam dentro do regimento, mas na prática é só ver. E ali tem um monte de funcionários excelentes na Câmara que veem a compatibilidade jurídica, legal, para aí ele dá o parecer pela aprovação ou não daquela PEC. Depois disso vai para uma comissão mista com o Senado. E é essa comissão mista que o bicho pega, como diz a gíria, né? Porque ali eles vão colocar as emendas, vão debater trechos da reforma, vão colocar, vão tirar e tal. E ele tem razão ali, eu gostei da postura dele. Se ele agora abre para fazer esse tipo de sugestão dos deputados, são 513 deputados. Imagina essa turma ali fazendo emendas nessa reforma. Não vai dar certo. Então ele vai fechar, vai colocar na comissão mista e lá o bicho pega. Por que lá é mais favorável para o governo? Porque entra o Senado junto. Entrando no Senado, tem um equilíbrio, o Senado dá um equilíbrio maior para o debate. Então, eu acredito que ele fez uma boa posição, aí, um encaminhamento, bom encaminhamento. Certo. E o Conselho Municipal de Paris aprovou proposta de intenção para dar o nome da vereadora do PSOL, assassinada, Marielle Franco, a um espaço público. O anúncio foi feito ontem pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que comemorou a aprovação em sua conta oficial do Twitter. O local que receberá o nome da vereadora ainda não foi definido. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. E por conta de uma trégua na agenda política e por dados positivos no exterior, a Bolsa de Valores fechou a segunda-feira em alta de 0,74% a 96.116,19 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 1,1%, cotado a R$ 3,87. Já o euro fechou também em queda de 2,05%, sendo cotado a R$ 4,31. E nós temos o boletim da Embraer com Xandu, que é um áudio especial, Xandu, do jornal O Vale, claro, nosso parceiro. Com você, Xandu. Olá, amigos, jornal abre aspas, SP Rio Mais. Embraer aponta risco de perda na negociação comercial com a Boeing. Em um documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, na sigla em inglês SEC, sobre a transação comercial com a Boeing, a Embraer aponta riscos de perdas com a complexidade do negócio, que está em fase de aprovações em instituições regulatórias. Entre os desafios, segundo a fabricante, estão operações e forças de trabalho da aviação comercial e potenciais dificuldades não previstas na segregação de operações, além dos custos. Como se sabe, a Embraer e a Boeing vão criar uma joint venture com toda a aviação comercial da fabricante brasileira, com 80% das ações nas mãos da Boeing e 20% para a Embraer. A Embraer, por exemplo, ela prevê gastar cerca de 3 bilhões de dólares, o equivalente a 11 bilhões de reais, com os custos da separação da aviação comercial dos demais segmentos da companhia, como aviação executiva e defesa e segurança. É isso, um grande abraço. Xandu Alves, jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves, editor de economia do nosso parceiro, o jornal O Vale. E a queda nas exportações fez a balança comercial fechar o mês de março com o menor saldo positivo em 3 anos. O Brasil exportou 4,99 bilhões de dólares, a mais do que importou. Com o resultado, a balança comercial
acumula superávit de 10,889 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano, com recuo de 11,1% na comparação com o mesmo período de 2018, quando tinha atingido 12,24 bilhões de dólares. A principal queda nas exportações ocorreu com os produtos manufaturados, cujas vendas caíram 6,5% em relação a março do ano passado. As maiores retrações ocorreram na venda de veículos de carga, óleos combustíveis, automóveis de passageiros e autopeças. As demissões voluntárias em Guaratinguetá. Matéria para a editora de cidades do jornal O Vale, Thaís Pérez. Bom dia a todos que acompanham o jornal Abre Aspas aqui pelo jornal Vale e pela SP Rio. O programa de demissão voluntária de Guaratinguetá foi aderido por 100 servidores. Esse programa foi aberto neste ano para tentar reduzir o gasto com o pessoal. A folha de pagamento atingiu 55% do orçamento municipal e o recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 60%. As demissões começarão neste mês e acontecerão gradativamente. Primeiro serão demitidos 20 funcionários e assim acontecerá até agosto deste ano. Os servidores que aderiram ao programa vão receber um salário adicional por ano trabalhado. Thaís Pérez para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Pérez, editora de cidades do jornal O Vale. E durante uma operação de fiscalização em áreas monitoradas por satélites do programa Observa, a Prefeitura de São José dos Campos identificou e notificou 10 construções irregulares em área de proteção ambiental. Ao todo, 20 locais foram vistoriados. Também foram identificados 3 barramentos irregulares de água e movimentação de terra que serão autuados pela Prefeitura e Polícia Ambiental. A operação contou com a participação das equipes de fiscalização da Prefeitura, Monitoramento de Águas Irregulares, Divisão de Controle Ambiental, Grupo de Análise de Riscos Difusos, Assessoria de Geoprocessamento, Defesa Civil, CETESB, Polícia Ambiental e Civil. A dívida da Santa Casa de Jacareí. Problema muito sério esse. Confira a matéria com a repórter do jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. E a dívida relativa ao período de intervenção municipal na Santa Casa de Jacareí chega a quase 100 milhões de reais. Esse dado foi divulgado numa assembleia realizada na última sexta-feira com representantes da Irmandade e da Prefeitura. Bom, nessa ocasião também foi eleita nova diretoria administrativa da entidade, que agora tem o nome de Maria Luísa Porto Melo à sua frente. A Maria Luísa é uma arquiteta especializada em saúde pública e já integrava o comitê gestor da Santa Casa como representante da sociedade civil. Bom, de acordo com o município, desse montante milionário de dívidas, cerca de 54 milhões correspondem a tributos de ProSUS. Agora, o próximo passo para a finalização dessa intervenção deve ser relacionado à garantia da continuidade da assistência médica. E depois o município ainda espera a realização de uma nova assembleia para a definição da responsabilidade do município junto à Câmara pela dívida acumulada no período de intervenção. Então, lembrando que a Santa Casa está sob intervenção desde 2003. E, inicialmente, o plano do prefeito é que essa intervenção terminasse ainda no ano de 2017. Thaís Leite para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite. E hoje, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2007. O principal objetivo desse dia, claro, é alertar e derrubar preconceitos sobre o autismo. Essa é uma doença que vem ganhando muita expressão aí e realmente
as considerações a respeito disso aí com a evolução de tratamentos e a própria visão das pessoas com relação ao doente tem mudado muito ao longo do tempo. Talvez o Messi seja uma grande figura a respeito disso, porque ele é declarado como um autista, então mudou-se a relação, mas muito importante derrubar esses preconceitos. Ontem eu vi também um jogador do Palmeiras que tem um filho que chama Daniel, que é também do espectro autista, e Down, autismo. Também. O Marcos Mion, né, também é famoso. E é uma doença moderna, realmente, é uma doença do nosso tempo aí, e a gente precisa entender, principalmente a parte educacional, né, de acolher, a forma de acolher a pessoa portadora dessa síndrome, né, e poder desenvolver metodologias que façam ele, porque eles têm um desenvolvimento, eles conseguem desenvolver, tem limites, são caso a caso, né? E nós não estamos preparados. Isso tem eu acompanho um grupo de mães que realmente tem dificuldades, né, de ser acolhidas no serviço público. É muito difícil mesmo. Importantíssimo você conscientizar disso. Não tem dúvida. A conscientização, claro, com relação ao autismo e todas as outras doenças, que, claro, quem passa por isso, e principalmente aqueles que convivem com essas pessoas, têm dificuldades enormes, tanto, de repente, no sistema público, mas, às vezes, particularmente, numa simples relação com um vizinho ou sair para passear com quem tem um problema num parque ou qualquer coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Preconceito nunca é bonito, nunca é bom. Ajudar é o que faz sempre a diferença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias e o tempo. Dos altos da Cassiano Ricardo, tempo fechado. Mas hoje o tempo é com Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira começa sem mudanças significativas no tempo no estado de São Paulo, devido à influência do sistema de alta pressão sobre a região sudeste. Dessa forma, o dia terá poucas nuvens no céu e não há previsão de chuva ao longo dessa terça-feira. As temperaturas vão continuar estáveis. A máxima prevista para hoje é de 26 graus no Vale do Paraíba e capital paulista, 25 graus no litoral e 24 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. E o consumo e o uso das águas no país devem crescer 24% até 2030, diz um estudo lançado ontem pela Agência Nacional de Águas, a ANA. De acordo com a agência responsável pela gestão dos recursos hídricos no Brasil, o país usa, em média, a cada segundo, 2.083.000 litros de água. Em 2030, esse total deve superar a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. Segundo o estudo da ANA, os principais usos consultivos da água no Brasil são o abastecimento humano, urbano e rural, o abastecimento animal, a indústria de transformação, a mineração, a termoeletricidade, a irrigação e a evaporação líquida de reservatórios artificiais. O levantamento destaca ainda o papel crescente das usinas termoelétricas na demanda por água. Mesmo sendo uma atividade de intensificação mais recente, a retirada de água por termoelétricas é superior à soma de todas as retiradas para mineração e abastecimento humano no meio rural, por exemplo. Segundo a agência reguladora, a identificação e a quantificação dos usos atuais e potenciais das águas representa uma oportunidade de aprimorar o processo participativo na gestão da água, em torno de questões como a oferta e a demanda. Esse é um problema muito sério que vem sendo discutido há muito tempo, mas que vem se agravando ao longo dos anos, né? E é interessante com relação às termoelétricas, que nós estamos gastando água para fazer energia e ainda tem o quesito da evaporação, que acaba sendo
uma variável nova nesse desperdício da água, né? A questão da água, ela é um bem, não é infinito, né? Ele é finito. É finito. Nós temos um problema grave que são a preservação dos mananciais, que cada vez mais com desmatamento, com adensamento a área urbana avançando na área rural, você tem destruição desses mananciais e aí acaba parando de produzir e falta do outro lado. A outra coisa interessante que eu vejo da água é também as pessoas, né, em geral, o padrão nosso no Brasil é de que a água é uma coisa que vai ter para sempre. Né? Você imagina, tem rio, tem um monte de coisa, abre a torneira, tem água e tal. Todo lugar tem água, né? Então isso dá uma sensação de que é para sempre. E ela não é, principalmente nos conglomerados urbanos aí, cidades grandes, ela tem que tomar cuidado. Eu tenho visto que a política do governo, em geral, do governo federal com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, mesmo a política do governo estadual, tem sido muito de paliativas, né? Por exemplo, aqui fizeram a transposição aí do Tietê, do Paraíba para bombear água para São Paulo e tal, vai fazendo paliativos e não ataca a causa, né? Que é você incentivar as pessoas, fixar pessoas que têm mananciais em sua propriedade, fazer serviços de pagamento autônomos lá, ambientais, para a pessoa poder fixar no campo e cuidar da água ali. Senão nós vamos ter problema lá na frente. Não tenho a menor dúvida que a água é um grande hoje ponto de conflito geopolítico no mundo, né? Como o petróleo está se esvaindo agora, está acabando por causa das energias renováveis, mas logo a água vai ser um grande ponto aí de quem tiver água vai precisar tomar cuidado. E a despeito do Brasil ser um dos grandes mananciais de água doce no planeta, isso que você falou é para lá de pertinente e sério. É finito. É finito. Né? É finito mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. E tem um problema, né? Nós temos água, por exemplo, na região amazônica, nós temos um problema de água potável, né? Quer dizer, nós temos água em abundância, mas a água que tem não é potável por causa das matérias orgânicas que ficam sedimentadas ali e geram bactérias com as chuvas, com os alagamentos. Então, além disso, tem esse problema. Nós temos 53 milhões aí de pessoas que têm dificuldade com água no Brasil, por incrível que pareça. E olha, porque não é o dia hoje, nós não vamos nem falar de desperdício, porque isso todo mundo tem um exemplo e você vai sair hoje, depois de ver o jornal aqui com a gente, vai na rua e vai falar assim, olha a pessoa desperdiçando água. Mas não são só os outros, somos todos nós. Matéria séria para algum dia aqui. E 16 atletas foram queimados por águas vivas durante uma prova no Balneário dos Trabalhadores, neste final de semana em São Sebastião. Segundo a organização do evento, nenhuma das ocorrências teve maior gravidade. De acordo com a Federação Aquática Paulista, os ataques foram no período da manhã, durante uma das baterias. A competição não precisou ser suspensa. Os atendimentos foram feitos no local e os pacientes liberados. E já falando sobre o evento, foram realizadas 2 etapas do Campeonato Paulista de Natação. A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas e a Copa Brasil de Natação. E a Vale divulgou informações atualizadas sobre as declarações de estabilidade necessárias para que cada barragem possa ser utilizada em suas operações. De acordo com a mineradora, foram renovadas as declarações de 80 estruturas que tinham validade até 31 de março. Por outro lado, não houve renovação para outras 17. De acordo com as informações divulgadas pela Vale, entre as 17 barragens que não tiveram a declaração de estabilidade renovada, estão 7 que tiveram recente elevação no nível de segurança para 2, levando ao acionamento de sirenes e gerando a necessidade de evacuação. Há ainda 10 que não haviam passado por nenhuma alteração recente no nível de segurança. A mineradora informou que elas foram interditadas e passarão agora para nível 1, que não requerem evacuação. A retomada das operações nas estruturas está condicionada à realização de estudos
complementares e a conclusão de obras de reforço que já estão em andamento. Ô Glauco, essa questão aí das mineradoras no Brasil, enquanto não tiver uma política séria de fiscalização e principalmente de exigir que as mineradoras troquem a tecnologia mais moderna, tecnologia mais segura, não vai resolver nada. Nada mesmo. Não vai resolver nada. Não adianta você chegar lá e fazer uma análise de solo para ver se tem movimentação, se tem algum problema de risco. Tá? Todas elas estão em risco, não por conta da barragem em si, por causa da tecnologia. Tecnologia que é líquida, todo mundo sabe, isso é notório, é científico e tal. A água ela é uma desgraça, né? Tanto é que tem água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, virou ditado milenar. Então é complicado, você precisa transformar aquela lama em uma coisa sólida que consiga compactar, usar para outros fins, como por exemplo, base para asfalto, pavimentação de áreas rurais, de estradas rurais, construção civil e uma série de outras aplicações que não aquela que fica lá estocado para quê? Eles não conseguem trabalhar aquilo e só colocando em risco. E o pior de tudo isso, vai de novo, logo vai ter outro problema, como aconteceu em Rondônia agora. Tragédia anunciada. Lógico, né? Então precisa exigir a troca da tecnologia. Mas é muito caro. Olha, está mais caro tratar o problema como paliativo, perdendo pessoas e criando tragédias aí no país, do que investir e resolver esse problema de vez. Aliás, no mundo onde a política é mais forte, a fiscalização mais forte, já se trocou isso, e no Brasil também. A Vale já tem umas 5, 6 aí, áreas de mineração que já estão com essa tecnologia. Então... É fazer. Eu vou ressaltar um ponto aí, que vendo as matérias, ontem e hoje de manhã também, aí nos jornais, que me chamou muito a atenção. O despreparo, que nem que tocaram a sirene, na última que foi declarada no nível superior, foi acionado a sirene, o desespero da população. Me chamou muita atenção uma matéria onde uma mulher falava assim: mas para que vocês tocaram? Vocês tocaram ontem às 9 horas da noite, eu saí correndo com a minha família, com meu filho, eu não sei para onde eu vou e ninguém me indica nada. Então existe, além de tudo, um despreparo na situação de emergência ou pseudo-emergência para fazer o atendimento a essa população. Tocou a sirene e ninguém sabe para onde corre. Então é muito triste isso daí. Isso não dá para fazer treinamento de vez em quando, né? Você tem que ser constante, bem orientado. Exatamente. Ontem tocou um sinal de emergência, desceu a família toda, ninguém sabia para onde ir. Nem a Defesa Civil, nem a Polícia Militar, e muito menos o cidadão que estava lá, a mulher chorando, não sabendo o que fazer, para onde que eu vou. É difícil, muito difícil. Outra matéria que eu tenho certeza que você vai comentar aqui. A R.R. Donnelley, editora e gráfica responsável pela impressão do Enem desde 2009, informou ontem que vai encerrar as operações no Brasil. Em nota, o grupo, que operou por mais de 25 anos no Brasil, afirmou que um dos fatores para o encerramento é a atual condição de mercado na indústria gráfica e editorial tradicional. A empresa avalia a possibilidade de rescindir todos os contratos de trabalho já nos próximos dias. O INEP, responsável pelo Enem, não se posicionou sobre o caso. Pois é. Mais uma do Patropi, né? Do país tropical aí. Eu gosto de uma frase de um economista chamado Milton Friedman, que ele diz o seguinte: se o governo for colocado para tomar conta do deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. Né? Então, assim, não é função do governo ficar fazendo... a gráfica é privada, era um contrato, mas a ingerência, a forma de organizar ali era quase 100% do governo. Quer dizer, não dá para fazer dessa forma, né? Então, agora está o governo correndo, mandando a gráfica do Banco Central emergencialmente fazer aí as apostilas, as provas e tal, imprimir, né? Então é uma coisa clara de ineficiência do Estado, do governo. Ineficiência. Não tem jeito. Total. Patropi, eu gostei muito, Roberto. Isso é da minha época, da nossa. Pois né? da nossa época. E o governo do estado de São Paulo voltou atrás e anunciou a decisão de descontingenciar mais de 20 milhões de reais para a manutenção do projeto Guri,
que oferece atividades socioculturais para crianças e adolescentes. Durante o anúncio, o João Dória apresentou medidas previstas para que o projeto, que atende aproximadamente 64 mil jovens, não seja interrompido. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa garantiu a realização de avaliações de contratos, programas e ações para diminuir as consequências do impacto do contingenciamento. E aí tem uma questão. Eu fui estudar um pouco esse projeto aí, para emitir uma opinião um pouco mais técnica, né? São R$2.000 por aluno por ano. Por ano. Então é uma coisa que para o governo não é dinheiro que vá fazer grande falta para o orçamento. Contraditoriamente, o Dória vai lá e me gasta 1.900.000 na reforma do Palácio Bandeirante, que ele não está morando, segundo consta lá. Que ele mesmo anunciou, né? Então, fica uma coisa assim, contraditória às prioridades do governo. A mesma coisa em relação à segurança, ele fez isso, anunciou um batalhão um BAEP aqui para Taubaté, e agora na campanha, e agora nas prioridades de governo dele, colocou em Presidente Prudente e ainda por cima tirou 60 e poucos PMs daqui da região para colocar naquela região lá. Quer dizer, então, que é uma das regiões mais violentas do estado. Esse projeto Guri é um projeto que atende muitas crianças carentes, de comunidades em risco, e atende com música, com arte, né? Isso é muito importante para o equilíbrio social dessas comunidades. Uma cifra irrisória. E uma cifra irrisória, quer dizer, dá para tirar de outros lugares do governo desperdícios enormes que tem lá, cargo de confianças, um monte de benefícios, mordomias que tem aí. Se mexer no cafezinho é capaz que dê para cobrir isso aí. Nossa, não estamos nem falando do copinho de plástico, só no cafezinho, né? Pois é, mas vamos de esportes. Deixou escapar, olha só, o São José Basquete foi superado pelo Botafogo na noite de ontem pelo placar de 81-87. O destaque da partida ficou com o ala botafoguense Jamal, que marcou 20 pontos. Se quiserem manter vivo o sonho de voltar à elite do basquete nacional, os joseenses precisam vencer os 2 próximos jogos da série. O próximo jogo está marcado para sexta-feira, dia 5, às 21h10, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. Tropeço em casa. Hoje está difícil de ler o esporte aqui, hein? Taubaté Futsal empatou por 4-4 contra a Botucatuense, na noite de ontem no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. Felipe, Lelê e Douglas marcaram para o time taubatiano. Ainda Misha e Totinha descontaram para o time de Botucatu. O próximo compromisso dos taubateanos será na sexta-feira, quando enfrenta o Araraquara fora de casa. Deixa eu só fazer uma pergunta off-topic aqui. Você é do tempo que São José tinha um basquete fortíssimo aqui? Sim, Marcelo Vido, Nilo, Biratã. Você foi muito para o Ibirapuera também, né? Eu nunca fui de basquete, né? Eu sou da Águia do Vale, do Tião Marino, né? Aquela Tião Marino, eu sou, de 89, 88, eu não perdia um. Né? Aliás, até hoje, eu sou fã. Sou rato de estádio do Martins Pereira lá, Mancha Azul, eu vou direto lá. É um dos poucos micos que eu pago, assim, se jogo do São José, eu tô na galera lá e tal. Então eu sempre vou com meu filho e tal. Mas basquete sim, eu encontrei um dia desses aí em Mogi das Cruzes o Nilo. O Nilo é secretário ele é secretário de esportes lá em Mogi, e o Mogi está com timão aí, você pode ver. Né? Infelizmente, o esporte aqui em São José, Taubaté tem uma expressão bem legal agora, mas está um pouco caído, né? Deprê. Não quero falar não, mas está mesmo. Mas quem sabe bons tempos virão por aí. E tem uma coisa, hein? As férias acabaram. Foi assim que a Netflix divulgou o teaser da 3ª temporada da série La Casa de Papel. Segundo a Netflix, a série retorna no dia 19 de julho. No teaser que você vê aí nas imagens, mostra os personagens do seriado aproveitando momentos em lugares paradisíacos e em seguida dando vez às cenas de ação.
Assistiu essa série já? Eu assisti a primeira temporada. Eu já vi que você ficou empolgado para ver. Com certeza. A Casa de Papel, ela foi uma série interessante, que ela tem artistas novos, né? E bastante empáticos com o público. E essa dinâmica jovem ali dá essa liga que prende a atenção, né? A molecada. Eu assisti com minha filha e foi bem legal. Eu vou esperar a terceira. Não, a segunda eu não assisti ainda, preciso dar um jeito aí. Dar um jeito é boa. Tem que arranjar um horário para fazer isso daí. Mas muito bom, muito bom. E outra coisa, a produção muito, muito bem feita também. E a gente está encerrando mais uma edição do Abre Aspas. Amanhã, a partir das 9 da manhã, estaremos aqui com mais uma edição. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Agliberto Chagas. E eu que agradeço e até amanhã. Vamos lá, tamo junto. É isso aí, até amanhã com mais um Abre Aspas.